E aí pessoal, tudo bem? Bom, o livro de hoje foi escrito por um imperador romano há quase 2000 anos atrás. E morreu. E ele, além de ser imperador, também era filósofo. E esse livro tem essa filosofia dele de 2000 anos atrás. O livro de hoje é Meditações de Marco Aurélio. Esse é um livrinho curto que me ajudou bastante nesse ano de 2020, inclusive é por isso que eu trago ele aqui hoje. Com a quarentena e todo mundo preso em casa sem poder sair, vieram algumas frustrações e comigo especificamente de faculdade, algumas notas não foram tão boas, alguns resultados não aconteceram e lidar com tudo isso foi muito complicado, mas alguns ensinamentos de Marco Aurélio nesse Meditações dele me ajudaram bastante. E bom, como eu falei, ele também era filósofo, além de imperador. O tio dele foi imperador antes dele e ele teve a oportunidade então de estudar com as maiores mentes pensantes de sua época. Ele estudou com grandes filósofos e na época a principal linha de filosofia que existia era o estoicismo. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga e nessa romanização em que Roma incorporou vários conceitos gregos, religião, deuses, etc., também incorporou o estoicismo. E uma frase que dá para resumir bem o que é o estoicismo está na música do Zeca Pagodinho de 2002 na Copa do Mundo. Deixa a vida me levar e vida leva eu. E por que isso? E é verdade isso que eu estou falando. O estoicismo ele é muito caracterizado por uma indiferença com o mundo. Uma indiferença com todos os fatores externos ao homem. Tudo aquilo que acontece na natureza, sendo bom, sendo ruim, tudo que existe pertence à natureza e, ao mesmo tempo, identifica que o homem não tem como lutar contra tudo isso, mudar tudo isso e, portanto, não deveria fazer isso. E uma primeira percepção assim, o estoicismo dá uma insignificância para o homem, de que, ok, então a gente não pode fazer nada, já que tudo existe e pertence à natureza assim. Mas, ao mesmo tempo que identifica esses fatores externos que são assim, vão ser sempre assim, não importa o que a gente faça, também identifica os fatores internos que residem na nossa alma, na nossa mente, né? E, bom, isso dá muito poder a nós. E isso foi essencial para mim nessa quarentena. Um amigo meu que cursa psicologia aqui tinha até me mencionado uma frase, uma máxima de Marco Aurélio, que era que todos os problemas do mundo, a mente humana tem o poder de diminuí-los, de aumentá-los, de percebê-los da forma que quiser. E, bom, basicamente isso que o estoicismo fala. Não importa o que é dado pela natureza, nós temos o poder de o percebê-lo como sendo um grande perigo, uma grande ameaça ou então nada demais e lidar com essa situação de maneiras diferentes. Ao mesmo tempo, então, que nós não podemos mudar o mundo, nós podemos enxergá-lo da nossa forma e isso é muito importante. Um trecho que eu separei aqui, tenho marcado quando eu fiz a leitura, que eu queria compartilhar com vocês, é esse aqui, ó. A dor pode afetar o corpo, e neste caso é o corpo que deve lidar com ela, ou afetar a alma. Mas a alma pode recusar-se a ser afetada, conservando a sua serenidade e tranquilidade. Todos os nossos impulsos, decisões, desejos e aversões residem no nosso interior. Nenhum mal pode atingi-los. Nessa frase ele consegue sumarizar que nós podemos sentir dor física, nós podemos ter dor por causa dos problemas do mundo, nós podemos ficar frustrados, mas nós temos dentro de nossa alma ou dentro de nossa mente esse poder de controlar essas aflições, controlar essa dor, controlar esse problema. Isso foi muito útil para mim para lidar com algumas frustrações, alguns sentimentos ruins que surgiram nessa quarentena e por isso eu estou trazendo esse livro aqui para vocês, para poder passar para vocês alguns ensinamentos estoicos que talvez sejam muito úteis para vocês, assim como foram para mim. Como eu falei, esse livro tem já 2000 anos, ele é super curtinho nessa edição que eu tenho, tem um pouco mais de 160 páginas, mas os direitos autorais já caíram há bastante tempo. Então é muito fácil encontrar na internet aí o PDFs para download, o texto integral, eu ver no Kindle, enfim. Mas eu vou deixar embaixo o link na descrição para vocês poderem comprarem, se quiserem fazer como eu, de anotar as coisas, sublinhar, colocar alguns pensamentos, que é muito legal também, a gente vai dialogando com o livro assim. Além disso,
um pequeno aviso. Ele é, além de ser muito curto, ele é dividido em 12 capítulos, que chamam de 12 livros diferentes, porque lá quando foi descoberto esses textos, ainda em tábuas romanas, escrito em latim, eram 12 livros diferentes, mas todos eles estão dentro dessas 160 páginas e ele funciona com máximas, ou seja, ele coloca livro 1 e escreve uma frase ou um parágrafo com aquele pensamento, aquele ensinamento. Depois passa para o 2, que é outra frase, outro pensamento, outro ensinamento. Não é uma leitura muito comum, não é um texto corrido, mas é segmentado assim, e até é bom que seja assim, porque daí consegue separar diferentes pensamentos que nós podemos assim utilizar para ver diferentes situações e conseguir resolver diferentes problemas. Essa então é a minha recomendação, Meditações de Marco Aurélio, e espero que seja tão útil para vocês como foi para mim nessa quarentena. E obrigado por assistirem. Tchau!